100%ers! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trouxe um conteúdo diferente. É um tipo de vídeo que eu tava querendo fazer há algum tempo, mas não tinha como começar. Hoje eu vou entrevistar o meu avô. Ele se chama Ivani Peloso, tem 82 anos e ele viveu na mesma época da Segunda Guerra Mundial. Ele sempre contou pra gente algumas coisas que ele viveu, que ele presenciou, que acontecia aqui no interior de São Paulo, algumas coisas que eram consequências da guerra. Tem um fato muito interessante de quando ele estava na escola. Então, para você saber esse fato, assiste o vídeo até o final e se inscreve aqui no canal também pra gente chegar aos 10 mil inscritos, porque vai ter vídeo especial quando a gente chegar nessa marca de 10 mil inscritos. Já se inscreve aqui e também deixa o seu like que me ajuda muito. Vamos começar logo essa entrevista que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá saber o que acontecia aqui no interior de São Paulo nessa época. O senhor nasceu em 1937, né? 37. E a guerra ela começou em 39. Então o senhor tinha 2 anos quando ela começou e quando ela acabou, o senhor tinha 8 anos, 8 né? anos. Isso. Então, o senhor falou que lembra um pouco da guerra, Lembro né? que eu estava na escola. O senhor estava na escola. E quanto à data, dizem que não tem um consenso assim com o fim dela, com o fim da guerra. O começo foi dia 1º de setembro de 1939, mas o fim dela não se tem uma data certa. Uns dizem que é dia 14 de agosto de 45, outros dia 2/9, outros dia 8/5 de 45. E o senhor tinha alguma ideia da data do fim? O senhor lembra se alguma época do ano ou é pedir demais? Assim? Não, certo eu não sei não, porque eu estava na escola nessa época. O senhor era pequeno, né? Acho que não lembra. E a população brasileira, ela sentiu alguns efeitos da guerra, que é, por exemplo, o racionamento de alimentos aqui, a falta de combustível, por exemplo. E existiu aqui no interior de São Paulo, existiu algum racionamento de alimento? E qual alimento que é? Sim, o arroz, farinha de trigo, combustível. Como que era? Como que eles usavam o combustível? Era carvão? Era carvão, para gasogênio, já falava. Gasogênio, carvão mineral. Era mineral. Ah, E meu pai pegava gasolina no câmbio negro e escondia no meio do café. olha! Os alimentos eram quais? Era farinha, sal? Farinha, sal, querosene, que naquela época não tinha luz elétrica, usava querosene. Não tinha também. Era aqueles lampião? Lamparina. Assim? Lamparina. Olha que legal. E outra coisa, apesar do senhor ser bem pequeno, com 8 anos de idade, o senhor se lembra na escola se era comentado alguma coisa ou em casa sobre a guerra, o que estava acontecendo? Que comentava assim, eu sabia alguma coisa pelo rádio, mas eu quase não prestava atenção porque eu era criança. Tem essa Mas parte, né? Os mais velhos acompanhavam. Tudo pelo rádio, né? Rádio. Falando desses meios de comunicação, e como que eram as formas de comunicação? Tem o rádio, né, que o senhor acabou de falar. No rádio. Porque hoje em dia a gente tem tudo ali no celular. Mal aconteceu um negócio, você já tá ali, já tá sabendo. Tinha televisão ou jornal de papel na época, aqui no interior? Tinha um jornal italiano que o meu avô assinava que chamava Esquila. Esquila. Então vocês escutavam a maioria das coisas pelo rádio? Pelo rádio, do Repórter S, 8h30 da noite. Olha, eu lembro até o horário. Existia liberdade de expressão ou tinha uma repressão militar, assim? Não, aqui não tinha. A única coisa que tinha, CPI, principalmente, que era descendente de estrangeiro, de europeu, italiano, todos esses outros descendentes. Você ir de uma cidade na outra, tinha um documento que chamava salvo-conduto. Você poder embarcar no ônibus e... Mas lá na capital, às vezes, era mais forte lá isso, eu né? acho que era. Uma cidade maior que é o interior de São Paulo. E na Segunda Guerra tiveram alguns líderes que se destacaram bastante, que é o Hitler, o Mussolini, o De Gaulle, o Roosevelt, o Tojo, o Stalin, o Churchill e uns aí. E é bem louco pensar que vocês viveram assim numa mesma época, que nem o Hitler morreu em 45. O Hitler e o Mussolini, eu lembro. Então. Era o que falava mais no rádio. E durante esse período aqui no interior de São Paulo, escutava-se bastante falar deles e o que falava? Não, falava que a guerra era eles que comandavam. Então era bastante escutado. É. E tem mais alguma coisa que o senhor sabe sobre a guerra? Sei que eles recolhiam
o pessoal, família assim, todo mundo tinha uma arma de fogo em casa, uma espingarda, tudo. Se você souber que tinha, eles tomavam. Ah, então era fiscalizado? Fiscalizado. O senhor falou que o seu pai deu a volta? Foi num caminhão, um saco de sal, e tava os fiscais andando na rua e o dono do armazém falou, os fiscais estão vindo aí. Ele pegou o caminhãozinho, jogou em cima e deu a volta por baixo e foi parar em casa. Deu a volta na cidade inteira porque não podia levar o sal, né? Pra esconder. Era quantia, era regado, tinha tanto cada um. E tinha os armazéns lá, era em Veracruz, né? Era armazém. E outra padaria, que nem a minha mãe estava de dieta naquela época, tinha as crianças. E eu e meu irmão, nós íamos na padaria, tinha 3 padarias. Pegava, era só 2 pão cada um, pegava 2 pão numa padaria, nós deixava, punha lá no cavalo, no embornal, ia lá na outra padaria, pegava mais 2, e ia na outra, entrava na fila, pegava mais 2 para levar o pão para casa. Olha, vocês eram espertos, hein? Eu vi também que eu pesquisei na internet antes, que tinha uma fazenda 160 quilômetros do oeste de São Paulo, da capital, que eles tinham um time de futebol e na bandeira do time eles tinham a suástica nazista. E também tinha uma fazenda lá que os tijolos, eles tinham a suástica também desenhada. Então, querendo ou não, aqui no interior tinha alguma influência nazista, assim. Quando tocou a sirene, eu estava na escola, aí todo mundo falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A professora falou, pode ir embora, vamos para casa, porque acabou a guerra. Está todo mundo dispensado. Olha que legal, acabou a guerra, tocou a sirene na escola. E a professora anunciou que tinha acabado a guerra, saiu tudo contente. Foi e na guerra os brasileiros, Os brasileiros que tomaram Monte Castelo lá, foi eles na Itália. Chama Monte Castelo, os brasileiros que resolveram a parada lá. Caramba, e também eu vi que os brasileiros levavam viola, sanfona pra guerra e ficavam cantando lá, bebida. E cachaça. A avó não lembra, né? A avó tinha 5 anos, né? Ela era mais pequena, ela não estava na escola, né? A avó era menorzinha. Mas tem um dos caras famosos, eu não lembro o nome dele, que ele viveu e a mãe já tinha nascido também. Acho que ele morreu em 76. É o Tse-tung, alguma coisa assim, um japonês. Mao Tse-tung. Eu esqueci o nome dele, acho que é alguma coisa assim. Que a mãe falou que se escutava bastante. Isso, a mãe falou que se escutava bastante dele e que ela lembra. Acho que ela tinha uns 14 anos, mais ou menos. No lado, porque não tinha televisão. Então essas foram algumas coisinhas que o senhor lembra, né? Lembro. Da guerra. Apesar de ser pequeno, se o vô fosse um pouquinho mais velho, talvez lembraria mais, não é? Mas, claro. Na época. Porque o lanche nosso para levar, minha mãe fritava batata doce, dentro da latinha de margarina, de manteiga, que não tinha pão. Aí vocês tinham que se virar lá com Ainda chegava, tinha que repartir com os outros, que ninguém tinha nada para comer. Nossa, aí era a base da agricultura, né? Do que plantava. De casa. Caramba, legal. Então tá. Obrigada, vô. Vá. Menina. Então é isso, muito obrigada por ter assistido a esse vídeo, espero muito mesmo de coração que vocês tenham gostado. Deixem alguns comentários aqui embaixo sobre o que vocês querem ver aqui no canal, porque me ajuda muito a separar alguns conteúdos pra vocês do que vocês querem assistir, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no canal e é isso. Um beijo, me siga nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!